Paulo de Tarso, um homem que dedicou sua vida a proclamar o evangelho entre judeus e gentios. Suas cartas moldaram o cristianismo como o conhecemos hoje. Escritas entre prisões, viagens e perseguições, elas formam a espinha dorsal do Novo Testamento. Mas, e se eu te dissesse que existem cartas de Paulo que foram mencionadas na Bíblia, mas nunca encontradas? Documentos que poderiam revelar detalhes ocultos ou até mesmo mudar nossa compreensão sobre o início da fé cristã? O mistério das cartas perdidas. Em 1 Coríntios 5:9, Paulo escreve: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que vivem na imoralidade. Essa carta não é a mesma que temos hoje como 1 aos Coríntios. Ele se refere a uma carta anterior que desapareceu. Isso significa que o que chamamos de primeira carta aos Coríntios, na verdade pode ser a segunda. Uma correspondência anterior, desconhecida, foi perdida no tempo. Outro exemplo aparece em Colossenses 4:16, onde Paulo diz: E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a também. Mas onde está essa carta aos Laodicenses? Teorias e possibilidades. Alguns estudiosos acreditam que essas cartas foram perdidas por simples ação do tempo. Outras teorias sugerem que foram ocultadas, talvez por conterem ensinamentos que a igreja primitiva julgou confusos ou controversos demais para o povo comum. Há quem diga que as cartas perdidas continham conselhos específicos para comunidades locais e por isso não foram preservadas como escritura sagrada. Mas há também os que afirmam que nelas havia segredos espirituais mais profundos. Verdades que poderiam desafiar a estrutura religiosa da época. Imagine Paulo escrevendo sobre visões celestiais, experiências místicas, ou até sobre o que viu quando foi arrebatado ao terceiro céu. Talvez essas palavras se perderam, porque não eram compreendidas por todos. As mencos ocultas. Além das cartas citadas, há indícios de outras correspondências nunca encontradas. Em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo alerta: Não vos deixeis perturbar por espírito ou por palavra ou por carta, como se fosse de nós. Isso indica que alguém falsificava cartas em nome de Paulo. E se, entre as verdadeiras e as falsas, algumas foram deliberadamente eliminadas para proteger a autenticidade da fé, seria possível que a igreja primitiva tenha escolhido quais textos preservar, deixando outros desaparecerem? A construção do cânon bíblico. É importante lembrar que a Bíblia, como a conhecemos, não caiu do céu pronta. Foram séculos de debates, concílios e decisões humanas. Durante esse processo, muitos textos foram avaliados, alguns aceitos, outros rejeitados. As cartas perdidas de Paulo podem ter ficado fora simplesmente por não serem consideradas inspiradas, ou talvez porque revelavam algo que não se encaixava nas doutrinas da época. Não sabemos ao certo, mas uma coisa é certa: Paulo escreveu muito mais do que temos hoje. Às vezes, o que se perde também é parte do plano. Talvez Deus tenha permitido que essas cartas desaparecessem, porque o essencial da mensagem já estava completo. Ou talvez Ele queira que continuemos buscando, investigando, refletindo e crescendo na fé. As palavras de Paulo, as que temos e as que não temos, ainda ecoam o que foi perdido na história. Permanece vivo no Espírito. O que a igreja não conta. A igreja não nega a existência dessas cartas, mas raramente fala sobre elas. Não porque haja conspiração, mas porque há mistério. E o mistério é o véu que cobre o sagrado. Talvez as cartas perdidas de Paulo nunca sejam encontradas. Ou talvez ainda estejam guardadas em algum mosteiro antigo, esperando o momento certo de serem reveladas. Até lá, o que podemos fazer é buscar a verdade, ler com o coração aberto e entender que nem tudo o que se perdeu foi realmente esquecido. Em que este mistério desperte em você o desejo de conhecer mais,
Não apenas o que foi escrito, mas o que o Espírito ainda revela. Porque a fé verdadeira não teme o que está oculto. Ela confia que Deus revela tudo no tempo certo. Que a busca pela verdade nunca termine. Para sua reflexão, leia 1 Coríntios 5:9, Colossenses 4:16, 2 Tessalonicenses 2:2, Filipenses 3:12, 2 Coríntios 12:2. Em 1 Coríntios 5:9, o apóstolo Paulo diz: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que vivem na imoralidade. Mas, espere um pouco. A carta que ele menciona não é a que conhecemos como a primeira aos Coríntios. Ele está falando de uma carta anterior, uma correspondência que se perdeu na história. Isso sugere que a nossa primeira carta aos Coríntios pode ser, na verdade, a segunda. Outro mistério está em Colossenses 4:16, quando Paulo pede para que leiam a carta que viria de Laodiceia. Mas onde está essa carta? O que ela continha de tão importante que o tempo simplesmente apagou? Essas são as cartas perdidas da Bíblia, fragmentos de uma comunicação divina que ecoam através dos séculos, nos convidando a explorar os segredos escondidos nas entrelinhas das Escrituras. A Bíblia menciona várias delas, mas elas simplesmente desapareceram. Onde foram parar? Alguns estudiosos têm uma explicação simples. O tempo, papiros frágeis, climas úmidos. As cartas teriam se desintegrado antes de serem copiadas. Mas, e se a história for muito mais complexa? Existe uma teoria de que essas cartas foram deliberadamente escondidas. Por quê? Talvez contivessem ensinamentos considerados muito perigosos ou controversos para a época. Imagine Paulo descrevendo suas visões do terceiro céu com detalhes que poderiam abalar as estruturas da fé. Ou, quem sabe, eram apenas conselhos práticos, sem valor universal. Mas a dúvida permanece. Será que essas cartas guardavam segredos tão profundos que não deveriam ser revelados a todos? Em 2 Tessalonicenses 2:2, o apóstolo Paulo faz um alerta que ecoa através dos séculos. Não vos deixeis perturbar por espírito, ou por palavra, ou por carta, como se fosse de nós. Já parou para pensar no que isso realmente significa? Significa que alguém estava a falsificar cartas em nome de Paulo. Textos falsos circulavam pelas primeiras comunidades cristãs, semeando confusão e distorcendo a mensagem original. Isso levanta uma questão fascinante. Como é que a igreja primitiva conseguiu distinguir a verdade da fraude no meio desse caos? E se nesse processo cartas legítimas de Paulo foram descartadas por engano? Ou deu uma ideia ainda mais inquietante? E se algumas cartas genuínas foram deliberadamente suprimidas para proteger uma versão específica da história? Historiadores chamam isso de guerra de manuscritos. No meio dessa batalha teológica, quantas vozes foram silenciadas para sempre? A Bíblia, como a conhecemos hoje, não caiu pronta do céu. Ela foi compilada, debatida, construída ao longo de séculos através de concílios, discussões acaloradas e decisões profundamente humanas. Homens de fé, sim, mas ainda assim, homens. Com suas limitações, suas perspectivas, seus critérios do que era inspirado e do que não era. Durante esse longo processo de canonização, centenas de textos foram avaliados. Evangelhos, cartas, apocalipses, profecias, uma biblioteca inteira de literatura cristã primitiva passou pelo crivo dos padres da igreja. Alguns foram aceitos, outros rejeitados, e muitos simplesmente esquecidos. As cartas perdidas de Paulo podem ter ficado de fora por não atenderem aos critérios de inspiração divina estabelecidos na época. Ou talvez revelassem algo que não se encaixava perfeitamente nas doutrinas que estavam sendo consolidadas. Não estamos falando de conspiração, mas de curadoria, de escolhas feitas com as melhores intenções, mas que inevitavelmente deixaram lacunas.
silêncios eloquentes na história sagrada. Às vezes, o que se perde também faz parte do plano divino. Talvez Deus, em sua infinita sabedoria, tenha permitido que essas cartas desaparecessem porque o essencial da mensagem já estava completo. Tudo o que precisávamos saber sobre salvação, graça, fé e amor já estava preservado nas Escrituras que sobreviveram. Ou talvez Ele queira que continuemos buscando, que nunca nos acomodemos com respostas prontas, que investiguemos, questionemos, reflitamos e cresçamos constantemente na fé. Paulo mesmo escreveu em Filipenses 3:12: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. A jornada espiritual não termina. O mistério não é um obstáculo, é um convite. Um chamado para mergulhar mais fundo, para buscar não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não apenas informação, mas transformação. As palavras de Paulo, as que temos e as que não temos, ainda ecoam um mesmo chamado através dos séculos. Segui-me como eu sigo a Cristo. O que foi perdido na história permanece vivo no Espírito que habita em nós. A Igreja não nega a existência dessas cartas perdidas. Os teólogos sérios reconhecem as referências bíblicas, os estudiosos debatem nas universidades, os historiadores investigam os fragmentos. Mas raramente se fala sobre elas nos púlpitos, raramente se menciona nos cultos, raramente se ensina nas escolas dominicais. Não porque haja uma grande conspiração obscura, mas porque há mistério. E o mistério é o véu sagrado que cobre aquilo que ainda não devemos ou não podemos compreender plenamente. A fé institucional, ao longo dos séculos, aprendeu a focar no que é certo, no que é conhecido, no que pode ser ensinado com segurança. As lacunas, as perguntas sem resposta, os enigmas históricos ficam nas margens, sussurrados apenas entre os curiosos. Mas você, que está ouvindo agora, você tem o direito de saber, de questionar, de buscar além do que é confortável. Talvez as cartas perdidas de Paulo nunca sejam encontradas. Talvez estejam guardadas em algum mosteiro esquecido, enterradas sob areias do deserto, ou perdidas para sempre nas cinzas do tempo. Exclusiva. A fé verdadeira não teme o que está oculto. Ela não se abala com perguntas difíceis. Ela confia que Deus revela tudo no tempo certo, da maneira certa para as pessoas certas. Que este mistério desperte em você o desejo de conhecer mais. Não apenas o que foi escrito em pergaminhos antigos, mas o que o Espírito ainda escreve em corações receptivos. As cartas perdidas de Paulo. O que a Igreja não conta. Que a busca pela verdade nunca termine. Se gostou, inscreva no canal, compartilhem com seus amigos, deixe o like. Fiquem com Deus.